gente seguir repercutindo, temos um convidado agora, o doutor Ezequiel Silveira, está ao vivo conosco. O doutor Ezequiel é o advogado que representa a ASFAV, a Associação das Famílias das Vítimas, dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Está aqui com a gente exatamente para repercutir essa declaração que deu hoje o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que já traçou uma conexão entre essa explosão de ontem à noite na Praça dos Três Poderes e o caso do 8 de janeiro. Doutor Ezequiel, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Musa, a toda a nossa audiência. É um prazer poder colaborar, embora nesse momento tão difícil. Mais um capítulo, um episódio triste na história do nosso país. Pois é, o senhor imagina que isso dificulte o trabalho da própria defesa, pode comprometer os esforços pela anistia, um episódio que não tem, a princípio, nenhuma relação com o que aconteceu no 8 de janeiro, no caso dos clientes que o senhor representa, mas, de qualquer forma, isso pode afetar os esforços empreendidos pela defesa, doutor? Na verdade, a única relação que há entre o ocorrido no dia de ontem e o 8 de janeiro é a intenção, o desejo que haja essa relação do ministro Alexandre de Moraes. O que se sabe até o momento, Vitor, é que o próprio boletim de ocorrência que foi gerado a partir daquela situação fala de uma explosão e de uma autolesão fatal, mas não há nada ali que fale sobre as intenções, sobre a forma de preparação. Era uma pessoa com evidentes problemas psicológicos, isso inclusive já foi corroborado por testemunhos da própria família, e as apurações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ou seja, do governo Lula e do governo do Distrito Federal, falam que foi um caso isolado, inclusive utilizando o termo lobo solitário. E em relação a essas situações, nós só temos a lamentar, né? Lamentar o uso político que o Supremo Tribunal Federal, parte da imprensa e alguns agentes políticos que não têm respeito, por exemplo, com a família do falecido, que faziam ali as suas ilações, né, políticas com o corpo daquela pessoa ainda estendida ali em frente ao Supremo Tribunal Federal. E também a falta de respeito com as mais de 2.000 famílias que estão sofrendo aí, sendo investigadas pelos atos do 8 de janeiro, que nada tem a ver com a situação ocorrida no dia de ontem. Então, quando você pega um processo que já está nas mãos do ministro Barroso e vai entregar para o ministro Alexandre de Moraes para que seja o relator desse caso, que atrai a competência desse caso para o Supremo Tribunal Federal por uma suposta correlação com os atos do 8 de janeiro, nós só podemos lamentar porque é mais um episódio de responsabilização coletiva, que é aquela tese absurda, ilegal e inconstitucional dos delitos multitudinários, né, que foram criados ali, que foi criada pelo Supremo Tribunal Federal, onde pessoas são responsabilizadas pelos atos de outras. Então, que culpa tem a pessoa que está presa na Papuda, pelo que ocorreu na Praça dos Três Poderes ontem? Que culpa tem a pessoa que está em São Paulo, no Amazonas, ou no Rio Grande do Sul, pelo que aconteceu no dia de ontem? Nada, não há culpa nenhuma. Então, o ministro Alexandre de Moraes, hoje, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, mesmo antes das investigações, ele que provavelmente vai ser o julgador, ele já disse que não é um fato isolado de contexto, que tem tudo a ver com o 8 de janeiro, sendo que as investigações sequer iniciaram. E aí, dentre outras situações ali que não tem nada a ver que ele falou, né, nesse depoimento dele lá, criticou a anistia, defendeu a regulamentação das redes sociais e ainda proferiu mentiras dizendo que a pessoa tentou ingressar no STF quando os vídeos das câmeras de segurança publicados aí pela CNN mostram o contrário, que ele chegou, fez ali a movimentação na frente da estátua e tirou a própria vida. Então, para concluir, Vitor, para além dessa retórica mentirosa do ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que ele precisa falar tudo isso, porque ele precisa nessa narrativa. Ele sabe que cometeu diversos abusos, irregularidades e até mesmo crimes durante os julgamentos dos processos do 8 de janeiro, e ele precisa insistir nessa narrativa para não ser responsabilizado pelos seus atos. E ele é contra a anistia porque ele sabe que se ela for aprovada, vai ter um custo político muito grande para o STF derrubá-la e vai expor, né, tudo de errado que tanto ele quanto os demais ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram nesses processos. Então esse episódio de ontem caiu como um presente nas mãos deles, mas a gente não vai deixar com que a narrativa se sobreponha aos fatos e eles estão evidentes. Doutor, a próxima pergunta é do Bruno Musa. Boa tarde, doutor Ezequiel, tudo bem? Bom, minha pergunta, primeiro, parabéns aí por expor, porque eu concordo em gênero, número e grau. Eu já mencionei aqui na Oeste que a família da minha mulher ela é formada por advogados, e muitos, inclusive, já mais velhos, estão, por opção, decidindo largar a advocacia, falaram, olha, não é mais o lado financeiro, mas a advocacia eu não consigo mais me representar, porque eu posso fazer defesas técnicas importantes, chega num tribunal e simplesmente morre.
porque está tudo enviesado e muitas vezes comprometido o resultado. O senhor, como advogado, quando conversas privadas entre grande parte dos advogados, como está esse bate-papo entre a grande maioria de vocês ao perceberem que o país simplesmente abandonou a própria Constituição, de alguns poucos burocratas, mas infelizmente eles acabam comandando a maioria? Musa, para te dizer a verdade, hoje nós estamos vivendo em um ambiente de absoluto medo. Então, nós nos comunicamos com os nossos clientes, nos comunicamos com os colegas advogados e não temos nenhuma segurança de que estas comunicações, muitas vezes privadas, serão resguardadas se, evidentemente, em algum momento nós formos alvos também dessa ditadura que aí está. Então, o que acontece? Por que nós temos essa suspeita? Porque já aconteceu outras vezes. Essa é apenas uma das diversas ilegalidades que tem acontecido. Então, eu fiz audiências de custódia e antes eu tive que conversar com os meus clientes, aquela conversa reservada, né, entre cliente e advogado, na mesma sala que juiz, que promotor, que outros advogados, que outros réus. Então, assim, são inúmeras as prerrogativas dos advogados que estão sendo violadas nesses processos. Nós oficiamos a OAB por mais de 20 vezes, temos lá os processos, quando ou não foram respondidos os ofícios, ou foram respondidos e os problemas não foram solucionados, nos tolheram a possibilidade de fazer a sustentação oral, de acessar aos autos dos processos, de fazer a defesa integral dos nossos clientes. Então, o trabalho da advocacia nesses casos tem sido um trabalho hercúleo e eu diria que até heróico, porque os colegas que estão se dispondo a enfrentar não um processo judicial normal, mas um tribunal de exceção que foi criado para estas pessoas, tem tido um trabalho surreal e agora com esses fatos que são que tangenciam as situações e os ministros querem levar para dentro desses processos para corroborar essa narrativa deles de golpe de Estado, que evidentemente é algo que jamais aconteceu. Agora, doutor Ezequiel, até talvez me antecipando, um fato que deve ser usado para estabelecer essa lógica, que o senhor já rebateu agora e ilustrou que não cabe, mas o fato que vai ser usado para se criar essa conexão com o 8 de janeiro, imagino, vai ser a pichação, aliás, a frase que foi encontrada no espelho da casa do Francisco, do apartamento que ele alugou ali nos arredores de Brasília, que foi invadido hoje pelos policiais federais. Eles chegaram lá e havia no espelho do banheiro uma frase em referência a Débora, que é uma das rés do 8 de janeiro, a que ficou conhecida por escrever uma frase com batom na Estátua da Justiça no 8 de janeiro. E aí, imagino que isso seja o elemento que vai ser usado para se estabelecer essa conexão. E aí, queria aproveitar para ouvi-lo. Como é que o senhor enfrenta esse argumento, que possivelmente é o que vai ser utilizado pelo próprio sistema de justiça, talvez pelo Ministério Público, para essa conexão? Com certeza, né? Mas a gente tem que partir do pressuposto que poderia ser qualquer nome, qualquer coisa que estivesse ali escrito. O que a gente não pode se basear em ilações, a gente precisa se basear em fatos. Então, se for comprovado que havia ali nas mensagens de celular dele um grande esquema com o objetivo de promover essa revolução no qual o acusado, o rapaz, a vítima, né, e acusado falava ali, aí você vai ter ali elementos para seguir uma investigação nesse sentido. Mas não é o que acontece, porque da mesma forma como não houve uma organização, uma premeditação no 8 de janeiro, tampouco houve uma premeditação nos atos ali de 12 de dezembro de 2022, quando houve aquelas depredações ali em Brasília, ou agora em relação a este rapaz, porque simplesmente não existe este núcleo empenhado em promover a desordem e trazer um distúrbio à paz social da forma como os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, com a cumplicidade de outras instituições de Estado, têm feito, estão querendo fazer crer. Mas isso não existe, é muito fácil de a gente desconstituir todas essas questões, porque são baseadas em opiniões e não em fatos, e isso aí a gente vai com certeza comprovar no decorrer dessas investigações.